CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Pois é, 2026 está chegando e com ele a gente tem aí mais um ano eleitoral, né? Como é que estão as expectativas aqui para a política do nosso estado? A eleição, na prática, né, quando as pessoas vão às urnas, vai ser só em outubro do ano que vem. Mas esse processo eleitoral de 2026, ele está tão antecipado que a pré-campanha também, na prática, começou praticamente desde o final de 2024. Esse ano de 2025, a gente teve muitas movimentações de pré-candidatos, principalmente pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, mas também movimentações de pré-candidatos ao Senado. E em 2026, isso obviamente vai se acelerar, porque em dado momento vai começar a campanha oficial, mas até mesmo a pré-campanha, né, deve ficar mais acirrada já a partir do início do ano. E tem uma data aí muito importante em 2026, que é do início de abril do ano que vem, que é uma data que a legislação eleitoral impõe para que quem está ocupando certos cargos hoje e quer disputar as eleições do ano que vem, quer disputar um outro cargo, vai ter que se desincompatibilizar ou renunciar ao mandato para poder fazer isso. Então, a gente já vai ter algumas decisões relevantes do processo eleitoral antes mesmo do início da campanha e muito antes de os eleitores irem às urnas, porque primeiro tem que ver quais candidatos vão realmente se viabilizar, vão conseguir ser candidatos, né? Quais pré-candidatos vão se tornar de fato candidatos. E tem outras questões envolvidas aí. Uma das principais é a seguinte: será que o governador Renato Casagrande vai conseguir unificar o grupo político dele? Porque é o que a gente tem hoje. O governador já anunciou o apoio ao vice-governador Ricardo Ferraz, do MDB, como o pré-candidato dele, governador, ao Palácio Anchieta no ano que vem, mas o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que está afiliado ao PSDB, não recuou. Arnaldinho também faz parte do grupo do governador Casagrande, mas não declarou apoio ao Ricardo e está tentando viabilizar a própria candidatura. Então a gente já tem aí uma questão: será que vai ter dois nomes do grupo do governador disputando o palácio no ano que vem, o Ricardo e o Arnaldinho, ou teremos apenas um? Se tivermos apenas um, qual dos dois vai recuar, quem vai apoiar quem? São questões para serem resolvidas aí durante o ano, ainda no início do ano. Porque o Arnaldinho, por ser prefeito, se quiser mesmo ser candidato a governador no ano que vem, vai ter que renunciar ao mandato de prefeito de Vila Velha, e vai ter que, essa renúncia tem que acontecer no máximo até o início de abril do ano que vem, que é o prazo imposto pela legislação eleitoral, pelo calendário eleitoral. Então a gente já tem essa expectativa de ver o que vai acontecer em relação ao grupo do governador. Outra coisa em relação ao próprio Casagrande: se o Casagrande vai ou não ser candidato ao Senado. Hoje, todo mundo aposta que sim, os aliados dele, até os adversários, mas, publicamente, o governador, inclusive, concedeu entrevista recentemente para a gente aqui na CBN, disse que ainda não decidiu, só vai decidir isso em março, vai falar em março se ele vai ou não disputar o Senado. Se ele disputar o Senado, ele também tem que renunciar ao mandato de governador. E aí, no caso, quem vai assumir o governo do Espírito Santo vai ser o Ricardo Ferraz, que hoje é o vice, aí ele se tornaria governador de fato até dezembro do ano que vem e disputaria a reeleição, né? Ele seria então candidato à reeleição para o Palácio Anchieta. O governador, fora, né, sem mandato, seria candidato ao Senado. Falta ainda a definição oficial disso, embora a preço de hoje, né, todo mundo dá em conta que Ricardo Grande vai sim ser candidato ao Senado, renunciar ao mandato e Ricardo assumir, né, nesses termos que eu falei agora. Mas, publicamente, pelo menos o governador disse que ainda não decidiu, que vai conversar ainda com familiares e tal. Outra questão ainda, referente à eleição para o Senado, é quem vai ser o candidato do grupo do governador ao Senado, porque nós vamos ter duas vagas em disputa para o Senado. Sim. O governador pode... Diga, Patrícia. Não, são 3 vagas no Senado, mas nessa eleição de 2026 são apenas 2 vagas agora, né? Isso. Cada estado tem 3 senadores. Todo estado, cada um tem 3 senadores. E aí, às vezes, como tem nas eleições gerais, às vezes apenas uma das vagas está em disputa, às vezes 2, alternadamente. Em 2026 vão ter 2 vagas em disputa, as que hoje são ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato, do PT, e Marcos Duval, do Podemos. A cadeira que é ocupada pelo senador Magno Malta não está em disputa, ele vai continuar sendo senador por mais 4 anos. O mandato de senador é de 8 anos, né? O Magno vai estar no ano que vem na metade do mandato, vai continuar. Os mandatos que chegam ao fim são os dos senadores Contarato e Marcos Duval. E aí,
há uma questão da vaga para o Senado, também no grupo do governador Renato Casagrande, de quem que vai ser o candidato, o segundo candidato, né? Porque se nós temos 2 vagas, mesmo se o governador Casagrande for candidato ao Senado, o grupo dele pode lançar mais um nome, né? São 2 vagas, o mesmo grupo disputa 2 vagas, tudo bem. E aí nós temos o prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, do MDB, que já se colocou como pré-candidato e é aliado de primeira hora do governador, tem se movimentado bastante para isso, para viabilizar a candidatura dele. E o Clério diz que vai renunciar sim ao mandato de prefeito no início de abril do ano que vem, porque ele também teria que renunciar para poder ser candidato ao Senado. Mas tem também a ex-senadora Rose de Freitas, também filiada do MDB, que é aliada do governador Casagrande, que também diz que quer disputar o Senado. E ela está, né, não só no mesmo grupo político, como no mesmo partido. Não é impossível, pela legislação, um mesmo partido lançar 2 candidatos ao Senado. Então, assim, em tese, o MDB até poderia lançar a Rose e o Clério. Mas já vai lançar o Ricardo Ferraz para governador. Fica muito pesado, é improvável que o partido decida isso. Vai ter que ser na prática, tem que ser um ou outro ali. Então, está essa indefinição também. Do outro lado, a gente não tem só o grupo do governador Renato Casagrande, né, para disputar a eleição. Esse grupo tem adversários. Do outro lado, nós temos o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que inclusive me concedeu uma entrevista recentemente falando, mas eu nunca disse que sou pré-candidato. Mas todas as movimentações dele são de pré-candidato há muito tempo. Desde janeiro de 2025, o Pasolini já percorre municípios do interior do Espírito Santo numa postura de pré-candidato. Então ele é pré-candidato sim, mas tem outra questão, né? Como eu já falei aqui, em relação a outros prefeitos. Para ser candidato ao governo do Espírito Santo, ele vai ter que renunciar ao mandato de prefeito de Vitória no início de abril do ano que vem, que é um passo relevante, né? Mas hoje em dia, né, até pelas movimentações dele, do grupo político dele, é dado como certo que o Pasolini vai disputar as eleições do ano que vem, sim, portanto, renunciar ao mandato no início de abril. E ainda aí para o lado dos grupos, né, de oposição ao governador Renato Casagrande, a direita também tem que ver como é que vai ficar, se vai conseguir se organizar em torno de alguns nomes para o Senado, porque hoje tem bastante pré-candidato de direita ao Senado aqui no Espírito Santo. O PL, que é presidido aqui no estado pelo senador Magno Malta, por exemplo, já lançou a pré-candidatura da Maguinha Malta, que é filha do Magno. Mas tem também o vereador de Vitória, que é filiado ao Novo, Leonardo Monjardim, que já foi lançado pré-candidato ao Senado também. O ex-deputado federal Carlos Manato, que se filiou recentemente ao Republicanos, também quer disputar o Senado. Tem o ex-prefeito de Colatina e atual deputado estadual Sérgio Meneghelli, que está no Republicanos, mas já avisou que vai se filiar ao PSB, que também quer disputar o Senado. Então nós temos aí muitos nomes e tem que ver se vai haver um compilado, digamos assim, né? Se a direita vai lançar todos os pré-candidatos que vão se viabilizar, ou se apenas um ou outro, vai haver um acordo entre eles, se eles acham que é melhor lançar vários candidatos. São coisas que vão se definir, como eu disse, ainda antes, né? Obviamente antes da eleição. O prazo para registro de candidaturas é em meados de julho e agosto. Então, essas coisas têm que se definir antes. Antes da população decidir, né, antes dos eleitores decidirem quem vão votar, são os partidos e lideranças políticas que decidem quem de fato vai ser candidato. Tem uma peneira antes aí. Então, são outras definições que nós estamos na expectativa para ver como é que vai ficar, Patrícia. Pergunta do nosso ouvinte aqui, o Fernando. Em relação ao Casagrande saindo para Senado e o Ricardo Ferraço assumindo como vice, né? Assumindo nesse resto de período eleitoral, né? De 2026, vamos dizer assim, até 2027, onde eles entrariam realmente no poder. O Ricardo, como é que fica isso? Ele está querendo saber como é que fica Casagrande saindo para o Senado, o Ricardo sendo indicado para governo, mas assumindo o governo antes. Você falou que ele pode ser candidato à reeleição, ele pediu para você explicar isso um pouco melhor. Então, é porque se o Casagrande renunciou ao mandato de governador, o vice assume o governo e o vice é Ricardo Ferraz. Nesse caso, o Ricardo não assumiria interinamente, né? Assim, o governador não vai tirar uma licença para disputar a eleição e depois se perder, depois volta para o governo e Ricardo sai. Não, é definitivo, é uma renúncia. Então, o governador renunciando ao mandato no início de abril, o Ricardo assumiria em definitivo até dezembro, que é o fim do mandato, né, dos dois. E aí, o Ricardo seria candidato à reeleição, porque ele não estaria no cargo de vice-governador, ele estaria no cargo de governador. Então, ele disputaria o Palácio Anchieta na condição de candidato à reeleição. Isso significa que, se o Ricardo for eleito no ano que vem, na próxima eleição ele não pode tentar a reeleição de novo, né? Porque
a nossa regra aqui, a legislação brasileira só permite uma reeleição. Então, nesse caso, como os aliados dizem, né, o Ricardo seria um governador de um mandato só, porque ele não poderia tentar a reeleição depois, e isso abre possibilidades para outros integrantes desse grupo, né, já se animarem de pensar assim, se o Ricardo não vai poder ser reeleito novamente, é uma oportunidade de um de nós tentar a eleição para o Palácio Anchieta, né, em 2030. Só que isso é tudo muito hipoteticamente, né, porque isso se o Ricardo for eleito. Mas esses cálculos já são feitos, ainda que hipoteticamente aí pelas lideranças políticas, pelos aliados, até pelos adversários do grupo do governador Renato Casagrande. E pensar como é que ficaria, né? O Ricardo seria isso, ele seria governador de fato e candidato à reeleição, e se reeleito, depois não poderia tentar de novo em 2030. O governador seria um político sem mandato. Renunciaria ao mandato de governador, seria candidato ao Senado, assim como os demais candidatos ao Senado. Não ocuparia nenhum cargo público, e se não for eleito, ficaria sem mandato também. Não teria como ele voltar a ser governador depois de renunciar. Olha, nossos ouvintes aqui conosco lembrando outros nomes. O Márcio Barros, falando que também é pré-candidato ao Senado, ao deputado estadual Calegari. E o Eriton dizendo que tem Helder Salomão também como candidato ao Senado. Isso, bem lembrado, né? Eu citei aqui alguns nomes de pré-candidato ao Senado da direita, tem também o deputado estadual Calegari. Eu citei aqui nomes do grupo do governador Renato Casagrande e do grupo dos adversários do governador Renato Casagrande, que aí no caso nós temos Ricardo Ferraz, Arnaldinho Borco como aliados, Lourenço Pasolini como um do grupo adversário, e aí tem a condição mais distinta aí do PT, do Partido dos Trabalhadores, que já lançou a pré-candidatura do deputado federal Helder Salomão ao governo do Espírito Santo. O Helder, o PT está lançando para o governo, não tem possibilidade do Helder disputar o Senado. O candidato ao Senado do PT aqui é o senador Fabiano Contarato, que aí vai na disputa para a reeleição. O Helder, o PT lançou ao Palácio Anchieta, só que aí eu falei que é uma condição distinta aí dos outros que eu estava falando, porque o PT hoje faz parte do governo Casagrande. Comanda até a Secretaria de Esportes, é um partido aliado. Mas, eleitoralmente, ao que tudo indica, não vão ficar juntos dessa vez, o PSB do governador Renato Casagrande e o PT do Helder. Primeiro porque o candidato que já foi, né, o pré-candidato que já foi apoiado oficialmente pelo Casagrande para o Palácio Anchieta no ano que vem, é o Ricardo, do MDB, e o Ricardo não tem ali não tem proximidade com o PT, já falou público, já deu algumas declarações públicas, né, reforçando essa não proximidade com o PT. Então seria muito improvável PT e Ricardo ficarem no mesmo palanque, mas apesar do lançamento da candidatura do Helder, que no caso concorreria contra o Ricardo, tem uma relação ali ainda de proximidade e boa vizinhança, principalmente do PT com o Casagrande, né? Não em relação à figura do Ricardo, mas com o PSB e com o Casagrande, são partidos, são políticos aqui no estado que historicamente têm um diálogo, não à toa, então, né, o PT está no governo Casagrande, então tem essa expectativa sim, de o PT lançar a candidatura do Helder, já teve o lançamento da pré-candidatura, já teve a chancela, o apoio da direção nacional do PT ao lançamento do Helder aqui, e o próprio Helder agora se desanimado a entrar na corrida de fato. O Hernandes está aqui fazendo uma pergunta, uma dúvida. No caso de prefeitos que estão no segundo mandato, que se candidatarem em 2026, eles não podem, né? Se eles já estão no segundo mandato, eles não podem se candidatar de novo. Porque, sim, eles estão no segundo mandato de prefeito. Mas eu acho que ele quis dizer o seguinte, se quem sair para ser candidato e não ganhar, eles podem se candidatar novamente no ano seguinte? E no caso em 2028? Sim, podem, porque, bom, isso talvez possa ter algum outro entendimento na justiça eleitoral, mas no meu entender pode, porque ele não vai ser mandatos consecutivos. Mas pode haver também algum questionamento em relação a isso, né? Porque teve renúncia no meio do mandato, pode ser um ponto a ser debatido eleitoralmente. É uma questão aí que pode ter interpretações jurídicas diferentes a respeito. E para a gente encerrar, o Ricardo está perguntando, e o Vidigal, entra em algum ponto? O Vidigal, no início de tudo, como eu falei, esse processo eleitoral está tão antecipado, e já no final de 2024, dezembro de 2024, o governador Renato Casagrande deu uma entrevista aqui para a CBN, e eu questionei, governador, quem do seu grupo, né, que pode ser candidato ao governo do Espírito Santo? E aí ele falou, a preferência é do Ricardo, por ser o vice-governador, por ser o vice-governador, pelo cargo que ocupa, mas tem outros aliados também,
que podem tentar, e citou um deles o Vidigal. Então, o Vidigal, durante um tempo, durante alguns meses aí, entre o final de 2024 e meados de 2025, estava ali também como um possível pré-candidato ao governo do Espírito Santo, embora o próprio Vidigal nunca tenha se colocado publicamente dessa forma. Mas depois, o Vidigal declarou apoio ao Ricardo. Então, hoje, o Vidigal apoia abertamente a pré-candidatura do Ricardo Ferraço ao Palácio Anchieta. Aí, às vezes, tem algumas especulações, o Vidigal, sei lá, poderia ser vice, poderia ser candidato ao Senado. De vez em quando tem essas conversas aí nos bastidores, mas isso tem perdido força, assim, nos últimos meses. Eu vejo mais o Vidigal trabalhando, apoiando a pré-candidatura do Ricardo e também se movimentando para ajudar a formação de chapas de candidatos a deputado estadual e deputado federal do PDT e de partidos aliados. O Vidigal muito provavelmente vai trabalhar com a eleição do filho, Serginho Vidigal, que deve ser candidato a deputado federal no ano que vem, Patrícia. É certo. Letícia, obrigada, viu, por conversar conosco, responder os nossos ouvintes aqui as dúvidas a respeito da política do nosso estado, viu? Até semana que vem e até ano que vem. Feliz 2026 para você. Ok, Patrícia, para vocês também, todo mundo aí da CBN, para quem está nos ouvindo. Até o ano que vem. Até ano que vem.